A reclamação da dor lombar piorar ou se agravar durante ou após a posição sentada, ela talvez seja o relato mais comum que nós escutamos aqui no consultório. Então, quando o paciente tem essa queixa, que muitas vezes se manifesta de duas maneiras. Uma é quando ele diz que estar na posição sentada é muito desconfortável. Então, enquanto ele está ali ao longo do dia, no trabalho, a dor vai piorando, ele vai ficando sem posição, e aí ele vai tentando achar uma posição e não consegue, e no final do dia ele costuma estar pior. Uma outra característica que também a gente escuta bastante é que quando o paciente está sentado, ele não tem dor. Mas na hora que ele levanta da posição sentada, né, que ele tem essa transição da posição sentada para em pé, ele demora um tempo, é como se ele estivesse rígido, ele não consegue estender a coluna 100%. E aí muitas vezes isso pode demorar de alguns segundos a alguns minutos, fazendo com que o tempo, né, a partir do momento que ele vai andando, vai se movimentando, essa dor tende a ir melhorando. Tá? Então essas são geralmente as duas formas como que essa dor lombar se manifesta. Isso é muito complicado, porque a posição sentada é uma posição inerente, né, da vida humana. Então a maioria das pessoas trabalham sentadas, e a maioria das pessoas descansa ou relaxa na posição sentada. Então, muitas vezes nós escutamos alguns profissionais, né, algumas recomendações para que o paciente não trabalhe mais sentado, que ele trabalhe em pé, né, que ele compre uma mesa ajustável. Então, assim, na teoria isso pode fazer sentido, mas na prática eu nunca vi uma pessoa que consistentemente, ao longo do tempo, consiga trabalhar na posição em pé. Então, na prática eu não acho viável essa estratégia. Então, o objetivo é que a gente melhore o paciente para não doer na posição sentada, porque a partir do momento que você aperta para o paciente trabalhar em pé, passa uma impressão que a posição sentada necessariamente é ruim ou é a causa. Provavelmente a posição sentada não é a causa da dor do paciente. É uma combinação de fatores que fazem com que a posição sentada seja um fator agravante, não necessariamente causa. Então não é razoável pedir para o paciente não mais trabalhar sentado. E provavelmente o ato de ficar em pé há muito tempo também, ao longo do tempo, provavelmente também vai começar a provocar dor. E aí, né, as coisas vão complicar um pouquinho mais, porque não vai ter mais solução. Além do tratamento, tem duas estratégias simples que eu costumo passar aos pacientes, que eu acredito que sejam estratégias viáveis e práticas que ajudam nessa organização da postura sentada. Tá? A estratégia mais simples e inicial é que o paciente use um rolo lombar. Então, o rolo lombar Mackenzie, é um rolo que a gente recomenda ao paciente, no qual ele coloca na região lombar ali, e isso ele vai conseguir ficar numa posição neutra, então a sua lombar vai manter a sua curvatura neutra, e ele vai estar apoiado, porque apoiado é muito importante, né? Ensinar o paciente a sentar ereto sem estar apoiado não é prático do ponto de vista ao longo do tempo. Então, a partir do momento que ele fica ali 10, 20, 30 minutos, ele vai começar a fadigar a musculatura e vai começar a ter outras dores, e isso também não vai dar certo. A segunda estratégia, eu vou mostrar daqui a pouco, é um exercício que a gente ensina ao paciente, que é um exercício também muito simples, que ele pode colocar na sua rotina, no qual a gente relaxa a lombar, fazendo uma flexão completa, depois a gente parte para uma extensão lombar, a gente faz esse ciclo algumas vezes, tá? E aí no último movimento a gente posiciona na posição mais próxima da neutra. Nessa posição a gente pede ao paciente para ficar de 1 a 3 minutos. Dessa maneira, se ele fizer isso ao longo do dia, você vai recondicionando, treinando aquela musculatura a ter mais resistência, mais flexibilidade e uma melhor propriocepção de uma posição sentada que seja mais adequada. E a ideia é que essa melhora aconteça de forma inconsciente. Ele não tenha que pensar nessa posição e ficar numa posição necessariamente não muito natural para ele. E aí, dessa maneira, sendo mais natural, isso vai ajudando e contribuindo nessa melhor postura aí ao longo da vida dele como um fator educacional e não um fator imposto, como se fosse aquela a maneira correta de sentar, porque a gente já viu na prática que também isso não funciona. Então o exercício ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente afasta um pouquinho o corpo do encosto da cadeira, tá? Para ter espaço para a gente realizar o movimento. E a partir da posição neutra, a gente relaxa completamente o corpo, levando a lombar para a posição hiper relaxada. Então aqui eu fico na posição de flexão máxima. Tá? A partir dessa posição, eu vou estendendo. Eu não estendo a torácica, tá? Eu estou fazendo uma extensão somente da região lombar e tento buscar a amplitude máxima também. Então eu vou no máximo da amplitude. Eu repito esse movimento algumas vezes, né? Isso vai depender muito da queixa do paciente, se dói nesse momento. Então, essa parte do exercício é para melhorar a propriocepção, entender os limites da lombar, a amplitude máxima de extensão, a amplitude máxima de flexão. É muito importante nesse autoconhecimento. E a partir do momento que eu saia de uma extensão máxima, que é esse momento agora, eu peço ao paciente realizar um ligeiro relaxamento, em torno de 10% a 20%. Então, ele dá uma quebradinha aqui na extensão, e aí nós chegamos mais próximo da posição neutra. Nessa posição, eu peço ao paciente ficar 1 minuto, 3 minutos, aí vai depender muito da resistência, da idade do paciente, mas eu deixo bem claro que essa não é a posição certa de sentar, não é para o paciente ficar nessa posição. Isso é um exercício para ele fazer ao longo do dia, dentro de uma combinação que a gente faz. Uns pacientes vão fazer 3 vezes, outros pacientes vão fazer 4. Isso vai depender muito de vários fatores, tá? A partir do momento que eu fiquei aqui 1 minuto, 3 minutos, pronto, acabou o tempo, eu pego o rolo lombar, posiciono o rolo na região da curva lombar e projeto um pouquinho mais para trás e faço a projeção. Nessa posição, eu estou relaxado, não estou contraindo a lombar, eu estou mantendo a minha lombar numa posição neutra. E aí eu trabalho nessa posição e dessa forma eu mantenho ali a curva e mantenho uma posição um pouco mais harmônica da região lombar. Isso pode ser feito durante um tempo, enquanto o paciente está no processo de tratamento, como uma forma de evitar uma carga adicional ali na coluna, ou em alguns pacientes, principalmente naqueles que têm um fator de piora há muito tempo na posição sentada, de uma dor muito crônica, onde toda vez que ele senta, muito tempo ele piora. Então, alguns pacientes podem até ser indicado que ele use isso como uma rotina na vida dele. Tá? Então, são as duas maneiras que a gente costuma aplicar esse exercício.